Bem, você deve estar se perguntando o que Jojo tem a ver com Resident Evil 9 Requiem, além do nome Requiem e o puzzle envolvendo o nome Jojo no jogo. Bem, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de deixar claro que eu não joguei Resident Evil 9, eu assisti Resident Evil 9, porque eu sou pobre e soberbo, porque eu não tenho grana, então eu assisti, como dizem, eu zerei pelo YouTube, assim como eu zerei Jojo na Netflix, então tá meio que equivalente essa comparação. Mas para eu poder te explicar o que Resident Evil 9 tem a ver com Jojo, eu primeiramente preciso te explicar o que é Jojo. O que, se você olhou pro perfil desse canal, vai ser um prazer, meu nobre. Jojo's Bizarre Adventure é simplesmente a maior obra já feita na face da Terra. É isso mesmo. Chorem, fãs de One Piece. Mas falando sério, realmente, a gente pode considerar ela assim a maior, já que ela já dura há mais tempo que One Piece, que já que ela surgiu lá na década de 80, e, pô, até hoje é relevante. Tipo, naquela época lá, tipo, 1980, 1990, o negócio já era referenciado em várias obras asiáticas que a gente consumia, tipo Street Fighter, que tem personagens inspirados. The King of Fighter, eu acho que vocês conhecem o maluco lá, elétrico lá, não vou saber se eu vou falar o nome. Vocês também devem conhecer Tekken, tanto que de todas as obras de jogos de luta, eu acho que Tekken é a que mais sugou. Lá ele sugou o Jojo, que foi... Tanto que muitos personagens, o principal é inspirado no Jonathan, tem muitas coisas que fazem referência no mundo de Tekken a Jojo. E principalmente Resident Evil, que, se você não sabe, existe um personagem desde o primeiro jogo chamado Joseph Frost, que é uma referência aberta a Joseph Joestar, que é o protagonista da segunda parte de Jojo. E agora que eu te falei de segunda parte, eu também vou ter que te explicar como funciona o roteiro e como é escrito o Jojo. E a característica principal de Jojo é o fato de eles serem como se fossem antologias. São histórias com protagonistas próprios, são 6 partes, com cada um tendo um protagonista diferente, com o que vai linkar toda essa obra são que todos os protagonistas são membros da mesma família, ou no caso, da linhagem sanguínea. E então cada obra se passa em longos períodos de tempo diferentes um do outro. Tipo, a primeira é de 1980, a segunda parte já é lá na década de 30. A terceira é na década de 80, a quarta é na década de 90 e a quinta dá um pulinho de um ano mais ou menos, que é nos anos 2000. E tem a parte 6 que se passa, eu não sei, eu acho que se fala década de 2010, basicamente, 2011 a parte 6. Então são partes que eles pulam muito o tempo e tem protagonistas que são membros da mesma família, sendo que às vezes, ou geralmente, o membro que foi o protagonista da outra parte, ele volta pra ajudar o novo protagonista, que geralmente os protagonistas são neto, filho, bisneto, esse tipo de coisa. É uma obra com características bastante extravagantes, completamente caricatas. Se você já viu uma imagem de Jojo, você olha, pô, mano, isso aqui é zoado, mas ele tem uma magia que te hipnotiza. E tipo assim, mano, você embarca nessa jornada de breguice, extravagância e muitas poses duvidosas. Olha esse rapaz aí, olha esta pose, mano. Esse maluco tá fazendo essa pose, ele tá correndo risco de vida e ele tá fazendo pose. É absurdo. E você me pergunta, tá, mas o que isso tem a ver com Resident Evil Requiem? É uma coisinha característica que eu vi que esse jogo tem, que é um problema e um acerto, digamos assim, que Jojo também tem, que é o fato da oscilação do bom entre o ruim. Basicamente, como Jojo, essa obra que agora que eu não te expliquei o que é sobre Jojo, só um minuto. Jojo é sobre a linhagem de Joestar, como eu falei que tinha essa linhagem lá, e essa linhagem ela vai lidar com coisas bizarras e sobrenaturais durante a vida
toda deles. Tipo assim, cada membro, alguma hora, tipo, seja tarde ou seja muito cedo, vai lidar com alguma coisa esquisita, bizarra e sobrenatural. A primeira parte era sobre caça-vampiros, a primeira e a segunda. E a terceira já são coisas como espíritos sobrenaturais, que é um sistema do próprio anime, que surgiu lá na parte 3 e vai... que é uma marca registrada dele, que é o Existência, eu não sei se você já ouviu falar, que são manifestações de sua alma, força vital, e essas manifestações podem vir de um jeito meio humanoide, pode vir um guerreiro, até uma arma, uma espada, e geralmente vão ter... o poder dele vai ter uma característica da sua personalidade. Por exemplo, temos o nosso mano Josuke, que é um mano que, tipo assim, mano, ele bate de frente, é um cara gentil, então o stand dele, tipo assim, é um cara muito porradeiro, tipo, é um guerreiro grego, com uma armadura grega, que sai no soco todo mundo, mas tem a habilidade de curar as pessoas. E também tem um lance que o Josuke, ele se sacrifica pelos outros, então o stand dele tem como característica não curar o Josuke por conta dessa personalidade dele, mais ou menos isso, que é o existente. Também tem um outro sistema chamado Ramon, mas esse aí é mais antigo, então não dá tempo de explicar, então vamos pro vídeo logo. Agora que eu te expliquei o sistema porcamente, eu vou te falar a magia e o problema de Jojo. A magia é que o autor, Ryuhiko Araki, ele tem uma fórmula que, tipo, ele... como é que eu posso dizer? Ele se afasta muito das obras convencionais, por isso que muita gente gosta de Jojo, muita gente odeia Jojo. É um grande acerto do autor, tipo assim, eu tenho a parte 4 lá, que é a minha favorita, aqui eu vou falar um spoiler, basicamente, se você quiser você pode pular, se você ficar interessado. Eu duvido com esse vídeo que você fique, mas vamos lá. Tem a parte 4, tem a trama principal final é uma caçada a um assassino em série, que tá usando um stand pra matar pessoas. Dessa caçada a esse usuário de stand, no final dela simplesmente vira um caso de looping temporal que eles precisam resolver pra sair desse looping. Então, tipo assim, descaralha muito rápido Jojo. Jojo vai pra caminhos que você nunca imaginou, mas o problema de Jojo é que um caminho que você imaginou que seria um senso comum, vamos dizer assim, não acontece. Que é a famosa fanservice, ou até uma coisa simples, por exemplo, personagem A encontra personagem B porque faz sentido na história. Não, Jojo tá cheio de furo de roteiro. É desde uma habilidade que um personagem usou só uma vez que poderia ser útil em alguma outra parte, a personagens que podiam se ajudar, mas eles não se ajudam porque eles não se encontram em diferentes partes. Tipo, no caso que acontece com o protagonista da parte 4 e o protagonista da parte 5, que tinha possibilidade deles se encontrarem, não aconteceu. Assim com a protagonista da parte final do primeiro universo de Jojo, que simplesmente é a batalha final, vamos dizer. Essa protagonista, ela participa de uma batalha final do universo, daquele universo de Jojo, e todos os personagens que, vamos dizer assim, uma obra que finalizaria com, sei lá, mano, todos os personagens que já apareceram, ou até mesmo todos os protagonistas. No caso de Jojo, não todos, porque tem um probleminha, né, como eu falei, é uma passagem de tempo muito longa, então tem alguns personagens que já foram de Vasco, mas... mano, tinha 4 protagonistas que podiam participar da batalha final, só que só 2 participam, que é o pai e a filha. E, tipo assim, mano, aí, tipo, o mundo tá acabando, o vilão tá usando um poder que tá acabando o mundo, aí, em vez dele focar no que os outros protagonistas estão fazendo, ele foca, sei lá, mano, na tiazinha vendo que o arroz dela tá azedando muito rápido, mano. É esse tipo de coisa que eu vou linkar com Resident Evil 9. Em resumo. Então, agora que você clicou nesse vídeo com Resident Evil 9, essa parte é pra você e também pra você que é fã de Judge, que eu sei que você tá adorando essa conexão, mas enfim. O que conecta essas obras? O que conecta Jojo com Resident Evil 9 Requiem? É a parte de eu tenho o potencial de ser perfeito, ou até muito bom, mas eu vou desperdiçar. É o fato do eu tenho uma faca e o queijo na mão, mas em vez disso eu vou jogar o queijo no café e comer o pão no chão. Mano, se você viu Resident Evil 9, você percebe que, cara,
Resident Evil 9, ele quase chega lá, mano. Ele quase. A parte da Grace, eu não tenho o que reclamar da parte da Grace em Resident Evil 9. Eu acho, ó, Pitel, a personagem é boa. Faz o seu papel, não incomoda, beleza. O problema é o Leon nessa parte, porque a primeira parte que a gente controla o Leon, beleza, uma galera reclamou porque, nossa, é meio Resident Evil 5, mas a segunda, muito boa. Só que você percebe, quando começa a segunda parte que a gente controla o Leon, que é a famosa parte da motosserra, você percebe pequenos furos nessa obra. Por exemplo, que é o que todo mundo reclamou, que é o fato do Leon ter demorado a salvar uma personagem que ele podia ter salvo, mas ele esperou ela ser serrada ao meio pelo doutor. E são essas coisas que linkam Jojo com Resident Evil 9. São falhas que poderiam ser evitadas, mas por algum motivo tá lá. Mas isso não afeta a obra em si. Por exemplo, vamos pegar aqui a parte de Raccoon City de Resident Evil 9. Você percebeu que a parte de Raccoon City é meio que pra ser um fanservice e tal, só que a primeira parte, ela é esquisita. Tem, tipo assim, mano, você percebe que falta alguma coisa, tá tudo ali, só que tá feito de uma maneira meio mal feita. É tipo, beleza, a gente quer referenciar os jogos antigos, Resident Evil 4, 2, por exemplo, tem a parte do mercadinho lá, do Link, tem na parte 4 de Resident Evil, mas aqui é de uma forma meio genérica, meio sem alma, que é, pô, mano, é um colar, não sei, é uma pulseira que te dá dinheiro por você matar o inimigo de um jeito muito irado. Beleza, só que quando você vai partir para essa parte da gameplay, que é matar o bicho muito irado, você percebe que até o jeito de matar é meio, sei lá, sem vida, porque os zumbis nessa parte, especificamente, os outros, pô, o zumbi com personalidade é legal, só que esses zumbis de Raccoon City, eles são meio vazios. É tipo, é uns caras que é pra ser o zumbi lá do Resident Evil 2 que sobreviveram, só que eles não têm, como é que eu posso dizer, personalidade, não tem uma coisa que diferencia, é meio genérico. Parece um zumbi que eu vi em qualquer jogo ou até um jogo indie. Tipo, muita gente também falou do fato de essa parte andar muito The Last of Us, apesar de ainda ter a forma Resident Evil, por exemplo, a parte das aranhas ali, que é bem Resident Evil. O que também, pra mim, eu gostei da parte inicial das aranhas, só que eu achei um problema que, tipo assim, beleza, que é um problema que é muito comum nesse jogo, que é, eu tenho uma ideia, eles apresentam pra você, beleza, você vai lá, X1 com a aranha, mata as filhas dela, e depois eles descartam. É tipo, beleza, aqui ó, a gente botou isso aqui pra você gozar, mas é rapidinho, tá? Então meio que você fica, pô, já acabou? É só isso? As aranhas, tipo, beleza, tinha um ninho enorme lá, o Ryu vai lá, mata a mãe, o pai, sei lá, não sei muito bem a espécie de aranha. Aí quando volta, não tem mais aranha. Tipo, ué, não tava infestado? Por que aí você vai em uma parte específica, tem um ninhozinho ali, e é isso aí. Então, esse é o problema de Resident Evil 9. É essa negócio de, olha, eu tenho isso aqui, só que eu vou tirar isso aqui de você, pra depois eu te mostrar a mesma coisa e fazer a mesma coisa. Botar e tirar, botar e tirar. E é isso que eu achei estranho em Resident Evil 9. É o fato do fanservice, só que é um fanservice muito rápido. Em vez de eles pegarem isso e aproveitarem, não. É só... Tá gravando? Tá. Tô comendo aqui, tô falando pra caralho, então. É tipo, é uma amostra grátis. Por exemplo, a luta contra o... vai ter spoiler de Resident Evil, eu devia ter falado, mas... Eu acho que você percebeu pelo título. Mas, por exemplo, o Mr. X. Pô, maneiro. Você vai pegar um vilão antigo, pulinho, tipo, porra, ele tem lá uma nostalgia lá de lutar com ele, beleza. Aí tem uma parte de perseguição e logo em seguida é o boss, ele vira o boss. Tipo, sério? É isso? Me parece muito, sei lá, mano, às vezes eu até me pergunto se o roteiro não foi feito por IA. Porque parece muito uma coisa que teria em IA. Se eu perguntar, aí, mano, faz uma história de Resident Evil conectando todo mundo, todos os jogos anteriores. Aí ela me mandaria isso, ela botaria a Zoe com a mãe dela, a personagem lá de Outbreak, o vilão lá central lá que tem o velho, o plot é do Resident Evil 0, e tem o Mr. X lá que é de Resident Evil 2. Aí ele bota tudo isso junto, só que ele bota e tira rapidamente porque ele precisa gerar outra coisa, outra ideia pra fazer
o outro fanservice de outro jogo. Tipo assim, mano, seria tipo, matei o Mixex, quando eu vou ver ali pela cidade, quem eu acho é o mercante de Resident Evil 4. É basicamente isso. Aí, tipo, o mercante me dá, sei lá, mano, a bazuca que o Leon usou no vilão final de Resident Evil 4. Aí, logo em seguida, ele morre. Em resumo, seria isso que me parece que seria o roteiro de Resident Evil 9. Mesma coisa, que é uma característica igual a de hoje, que é: eu tenho uma coisa e vou usar por conveniência só nesse momento, logo em seguida eu não vou usar mais, que é o caso, por exemplo, das flechas existentes de Jojo. Então é isso, mano, é conveniência, tipo, beleza, agora me explica, por que a flecha, quando eu peço alguma coisa específica pra ela, ela realiza pra mim? Sei lá, mas tá aqui, então por que na parte 5 a flecha Requiem, você tem que acertar o seu stand e não mais o usuário? Tipo, por que isso acontece? Sei lá. Porque é legal. Em resumo, é isso. O contexto todo é porque sim, porque é legal. Só que o problema de Resident Evil Requiem é que ele tá cometendo os mesmos erros do Resident Evil 8. Que é, eu tenho uma ideia muito boa, mas eu descarto rapidamente, que é o que eu tô falando, é o descarte dessa série. Por exemplo, eu tenho uma suspeita que a galera que trabalhou no Resident Evil 8, 8, que é o Village, tá trabalhando no Resident Evil 9. Como é que eu sei? É esse fato de eu ter uma coisa e é subaproveitada muito rapidamente. Que se você jogou Resident Evil 8, você deve lembrar de alguém bem marcante, né? Alguém bem uau, que foi a Lady Dimitrescu, que sinceramente foi ela que vendeu Resident Evil 8. Não foi a porra do Ethan, o protagonista, não, foi a Lady Dimitrescu que vendeu aquele jogo. Seja você um degenerado ou não, como a parte da Dimitrescu, ela é muito superior a todas as outras. Ela superou a parte... Tá certo que tem a parte do bebê, que só tem isso lá, o feto gigante, mas os outros irmãos é muito inferior à parte da Dimitrescu. Você percebe que a parte da Dimitrescu tem, tipo assim, mano, tem a camada superficial e tem uma camada mais profunda, o subtexto. Tipo assim, mano, o Ethan, numa casa com várias mulheres, uma mulher gigante, e as suas filhas baixinhas, mas também gostosas. Dimitrescu é uma gostosona que fica te perseguindo com o tamanho da comissão de trás ali. E a Capcom sabia disso. Ela sabia, ela tinha consciência. Por isso que essa parte, o contexto é muito mais sexualizado. Tipo, as falas das personagens, elas ficam ressaltando toda hora que a gente é um homem, como um homem tem que se tratar. E principalmente o contexto com a Dimitrescu e as filhas delas. Por exemplo, tem aquela parte que a Dimitrescu pega a gente e ela joga a gente lá pro porão, lá, pra parte de baixo do castelo. Mas antes disso, ela fica falando das filhas dela, que tipo assim, eu acho que é depois que a gente mata as 4, que ela fala: pô, você vem no meu castelo e passa a mão nas minhas filhas. Tipo ali, olha o contexto aqui sendo feito, mano. O contexto, tipo, você é um cara num lugar cheio de mulher e são tudo taradas, só que são uma galera tarada em matar. Essa é a parte da brincadeira gostosa que a Capcom tá fazendo, e ela tá ciente que ela tá fazendo uma brincadeira gostosa. Ela tá falando, gostou do perseguidor gostosona, né? Gostou que a gente vai fazer um diálogo, só que um diálogo que faz sentido nesse contexto. É o que? É carinho, como eu posso dizer, é trabalho duro que eles estão fazendo aqui. E bota duro nisso. Então é uma parte muito bem trabalhada que tem, como eu disse, tem o contexto, que é o Ethan buscando a filha dele e tem uns monstros atrás dele, e tem esse contexto, que é o contexto mais sexual que tem na parte da Dimitrescu. Os outros não tem. Tipo, a irmã dela, beleza, depressão, só que a parte lá da irmã dela com o feto gigante e as bonecas, é mais a boneca que a gente tem mesmo, que é uma filha da puta, aquela boneca, mas a própria personagem não, porque a gente mata ela e a gente nem sente. Tipo, beleza, passei aqui uma horinha, acabou. Aí tem a parte do irmão dela que é um peixe, que foda-se aquele cara, ninguém liga pra aquele cara nojento. E tem a parte do irmão que todo mundo, eu acho que é o Heisenberg, que todo mundo reclama, que tipo assim, mano, esse personagem, ele é meio que alavancado pela Dimitrescu, porque ele tem uma relação mais forte com a Dimitrescu, mesmo ele sendo tipo assim, duas pessoas que discutem, dois irmãos no caso, que discutem pra caralho. Então, esse personagem, por conta da Dimitrescu, por causa das interações, ele é alavancado, apesar dele ser um merda nessa parte. Então, pode-se ver que a parte da Dimitrescu foi um erro.
Foi completamente um erro ela ser a primeira. Ela devia ser, sei lá, a penúltima ou a última antes de derrotar a vilã final. E isso é o que me faz crer que talvez realmente a galera de Resident Evil 8 tá trabalhando no Resident Evil 9. Porque aqui parece que, caso foi isso, houve-se uma evolução, só que eles ainda estão com essa mania de descartar a carta. Eles pegam uma carta muito boa, em vez de eles pensar o que eles fazem com ela, eles já jogam na mesa. Eles já jogam e descartam ela. Então é isso. Mas mesmo assim são duas obras que sinceramente são boas, tá? São muito boas, mas tem seus problemas de oscilação. Como eu disse, a parte do Leon, que tipo, todo mundo tava esperando, a gameplay do Leon, tipo assim, eles prometeram, gameplay, porradaria que tem, só que quando a gente vai ver lá, você fala, não é o que eu esperava. É esse lance da expectativa que cria na gente, essas duas obras do caos, tipo, a parte da serra elétrica, que todo mundo achou que ia ser o tempo todo lá na parte na parte escritório, aquilo não, na parte lá do médico lá, a primeira parte do Resident Evil, todo mundo, mano, serra elétrica, tal, só que o Leon só pega a serra elétrica lá uma vez, e as outras vezes em Raccoon City por algum motivo que não faz sentido, que tipo assim, mano, por que caralho ser um cara com motosserra em Raccoon City, sendo que isso aqui devia ter explodido tudo, mano, não faz sentido. Aqui, só pra finalizar, que é outra crítica, é que, tipo assim, mano, essa primeira parte, tipo, é a primeira parte. Eu não lembro se o Leon, no segundo jogo, tipo assim, ele era de Raccoon City, ele tinha acabado de chegar lá, mas pra mim, na primeira parte, faltou diálogos do Leon com, tipo, não é Grace, a mina que fica no ouvido dele, que ele salvou no 2. Que pra mim é engraçado é que, tipo assim, a primeira parte, que é só ação, não é tão legal. Que depois você percebe que, sei lá, mano, faltou algumas coisas que tinha nos antigos, tipo, o lance do zumbi, você atira um pouco na cara e ele já fica atordoado, que tinha no 4, podiam ter voltado aqui. Aqui, você dá 1000 tiros na cara do humano, aí quando ele tá meio atordoado, é tipo, faltando um pouquinho pra ele morrer. Ou então quase nunca. Então acho que faltou um pouco de capricho aqui. E também, tipo assim, esse lance de... essa parte vai ser muito The Last of Us. Se bem que, tipo aqui, a parte das aranhas e a parte das janelas, né, que tem uma parte que o Leon entra num prédio que ele tá pulado, ele tem que andar pelas janelas dele, pra mim ali deu uma... é o que deixou essa parte um pouquinho no médio. Que antigamente tava baixa, mas tá no médio. O engraçado também é que, tipo assim, mano, em comparação à primeira parte, a segunda tem, tipo, poucos inimigos, tem a boss fight que eu falei, mas, é a mais gostosa, porque tem puzzle, tem coisa pra fazer. Mas no final é isso. Eu acho que Resident Evil eu não terminei de assistir, né? Porque eu não tô zerando. Mas eu acho que tem potencial de ser uma ótima obra ainda pra esse final. Ainda dá pra salvar. Porque por enquanto pra mim tá um 8. Um 8 ali. Só um 8, mas dá pra ir pra um 10. Eu acredito nisso. Então, meu nome é Rodovisk e acho que o vídeo acaba aqui, mano. Eu acho que eu já falei demais hoje, eu tô com a garganta doendo. Mas enfim, é isso. Fique com Deus e tire o dedo do nariz. それよりおめえの背中どうした下見てみろこいつマジかよ